Olá pessoal, bem-vindos ao quarto capítulo de Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal, estou narrando aqui minha trajetória. E aí, como eu abordei no capítulo anterior, tem muitas pessoas que vestem as vestes da religião, da espiritualidade, pousando de Peter Pan, mas na realidade elas têm personalidade de Capitão Gancho e alma de crocodilo. Por isso, muitas vezes, fui enganada, inclusive pela minha própria falta de lucidez, E assim caí em emboscadas nas mãos desses mistificadores da fé. Nossas inversões nos cegam, viu? E apesar de ter ficado bastante atenta, eu caí em algumas arapucas no decorrer destes meus 55 anos, porque me faltou claridade para perceber a intencionalidade deles. Bem, nesses anos eu conheci também a força dos amparadores e também a ira de alguns assediadores. Na minha fase de aborrecência, até por volta dos 30 anos, uma tristeza, uma saudade de um tempo, de um lugar, uma coisa estranha me invadia. Parecia que eu não pertencia a este orbe de granito. Sentia-me uma estrangeira, de verdade. Nessa época, eu li os tratados de Papos, toda a tradição esotérica, teosófica, li todos os livros considerados sagrados, apócrifos, Madame Blavatsky, então era fichinha. Li vários livros de Chico Xavier, Gasparetto, Zíbia, e também eu era colecionadora da revista Planeta. Aos meus 23 anos, eu lia tudo sobre espiritualidade. Mas eu devo confessar que até essa data eu não tinha o mínimo interesse em oncologia. Eu queria me entender apenas, porque eu era uma adolescente comum, que gostava de coisas incomuns, e ocorriam também fatos incomuns. Eu buscava na literatura tentar compreender os fatos que aconteciam comigo. Afinal, eu queria saber de onde eu tinha vindo, para onde eu iria. E qual o motivo de eu ter renascido aqui? Eu não poderia passar minha vida inteira sem saber essas questões. Quem eu era? Sempre tive intuições fortes, um olfato quase canino e uma força não comum. Naquela época eu tinha 19 anos e pesava 50 quilos. E nessa época eu tinha uma motocicleta. E isso com certeza perturbava o sono de minha mãe. Mas como sagitariana nada detinha meu sonho de liberdade. Trabalhava desde os 13 anos e planejava aos 20 anos comprar um apartamento, até para morar sozinha. Nesses anos eu estava muito bem profissionalmente. Trabalhava de dia e à noite eu estudava. Eu lembro que nessa época houve uma enchente muito grande em São Caetano do Sul. E eu tinha emprestado o Fusca da minha mãe. Estava com uma amiga que estávamos voltando do trabalho e estávamos paradas no fim da Avenida Goiás, ali perto da antiga ZF, para quem conhece São Caetano. Ali estávamos com água até mais ou menos a porta do veículo. De repente, um rapaz de 1,90 m, mais ou menos, moreno, ele veio até o carro. De forma indelicada, colocou o seu dedo no meu nariz e exigiu que eu atravessasse a enchente para ele poder passar. Eu tentei com bom senso, argumentar. Minha amiga tentou ajudar-me, buscando argumentar também, dizendo que nosso carro ali, ele iria parar no meio da água, e pararia mesmo, porque era um Fusca, Ele, super nervoso, pediu que eu descesse do carro. Desci do carro, molhei inclusive os pés na água, E ele continuou esbravejando. Chamei-o diversas vezes à razão, até o momento que ele me empurrou contra o meu carro. O motorista do carro de trás desceu e tentou argumentar também, mas o nervoso daquela situação me fazia rir. E por isso ele ficou extremamente descontrolado.
não ouvi, ele estava irritadíssimo. Até o momento que pegou assim no meu queixo, com sua mão. Chamou-me de bicho grilo, só porque eu tinha cabelo feito genijope. Exigia que eu atravessasse a enchente. Foi quando eu senti uma explosão no peito, como nunca. Senti minhas pupilas dilatarem. Quando ouvi ele em tom de ameaça, eu pulei na gola de sua jaqueta. E não sei explicar de verdade como eu vi aquele gigante do chão, de tal modo a dominá-lo. Ele, molhado, me perguntava: "Que é você? Que bicho você? Você tá drogada, pô?" Eu senti uma força capaz de esganá-lo, sabe? Ele literalmente não conseguia desvencilhar-se das minhas mãos. E eu nunca curti drogas, não tinha vontade nenhuma. Eu era até considerada meio careta, sabe, pelos colegas, meio nerds. Nisso, um guarda que estava nas imediações foi chamado. E o guarda até riu ao ver aquele marmanjo ser dominado por uma jovem magricela, feito eu. Naquela época era magrinha. Fiquei perplexa. Algo maior que eu realmente me dominara. Fugiu-me a razão. Depois disso, eu comecei a perceber que tinha que dominar essa fera interior, que aliás surgiu fortemente depois daquela discussão. O guarda o afastou de mim. Depois me questionou se eu fazia algum tipo de arte marcial ou defesa pessoal, e ao que eu respondi, não, né? Minha amiga ficou em choque e me questionava como havia feito aquilo. Mal sabia que ela, que eu também, né, estava com uma interrogação a tiracolo. O fato é que desse dia em diante, muito mais coisas foram descortinando e eu, de certa forma, temia essas diferenças, né? Porque eu intuía que esse acesso podia ser minha fortaleza e também meu calcanhar de Aquiles. Bem, fomos embora rindo que nem duas adolescentes qualquer. Nessa época, também houve algo interessante. E eu ganhei uma jaqueta, né, de um amigo que havia viajado para a Itália. Ele sabia que eu gostava de trajes militares e eu tinha até uma certa fixação por esse tipo de vestimenta. Ele havia trazido da Itália como presente uma jaqueta. Ele tinha comprado isso numa feira lá de roupas usadas. É claro que eu não tenho por dentro, né? Na altura do peito ela estava cerzida. E que na frente ele tinha colocado assim, tipo um emblema da Itália. Mas a jaqueta era deslumbrante, linda. Naquele dia em diante que comecei a usá-la, comecei também a adoecer. Doía costas, peito, cabeça, tudo, não dormia direito, sentia tontura. Bem, fiquei muito mal. Fui ao médico, fiz uma série de exames e nada. Nessa época, conheci uma amiga ligada a um centro kardecista, que me convidou para ir lá. Lá eles faziam sessão de mesa branca. Embora estivesse meio descrente, aceitei ir para ver o que acontecia numa sessão de mesa branca. Queria saber também qual é a diferença, né, da Umbanda para a mesa branca. Então, esse foi meu primeiro dia de estreia numa sessão de mesa branca. Tipo Kardec, né? Eu não sei nem se dizer, acho que eles não fazem mais, né? Mas embora nessa época ouvia falar muito do tal Chico Xavier, eu não frequentava nada. Enfim, eu fui. Ao entrar, ouvi os médicos fazer uma oração. Quando de repente, do nada, um rapaz da mesa incorpora um homem falando em italiano. Mais ou menos isso. Era morto per questa giacca, rubato l'orologio e giacca. Quella persona mi ha assassinato. Entendeu um pouco o que dizia, é claro, porque minha descendência é italiana, né? Fiquei de boca aberta, mas fiquei na minha também. Porque nem minha amiga tinha visto a jaqueta e ninguém daquele centro também me conhecia. Perguntaram para ele, com quem você está? Ele respondeu, que ragazza bionda. Nisso, meus pelos eriçaram. É claro que eu sabia que o negócio era comigo na hora, né? Fiquei pasma. O orientador conversou com ele, explicou que aquele momento já havia passado, que ele estava em outro momento. E o médium acoplado com o espírito vira e pergunta, olhando para a assistência, per que fatto a me? Por que fez isso comigo? Vi que ele se referia à jaqueta.
respondi que havia ganho, que não tinha nada a ver com o que ocorrera com ele. E que ele me perdoasse, pois não sabia que aquela jaqueta tinha sido fruto de um assassinato, né? Ele fez o médico chorar muito, eu fiquei muito comovida, porque vi que não era fingimento do médico. E também notei que havia alguma coisa muito estranha no ar ali. Os médios de mãos dadas na mesa pediram para que os amparadores, os espíritos de luz, o encaminhassem. Depois disso, né, nunca mais usei uma roupa usada que não soubesse a procedência. Nunca comprei nada em brechó. Eu doei imediatamente a jaqueta para um orfanato também. Um mês depois, minha saúde havia se restabelecido. Todas aquelas sensações estranhas haviam cessado. Eu pedia às forças de Deus que o encaminhasse, né? Porque acho que deve ser mesmo perturbador desencarnar desta forma. Um dia, depois de anos à frente, ele falou comigo em transcomunicação de voz. Mas isso é uma outra história que eu vou relatar lá na frente. Mais tarde, também estudando no Instituto de Projeciologia e Conscienciologia do Dr. Valdo Vieira, eu vim saber que roupas e objetos guardam informações energéticas do fato ocorrido. E que às vezes as consciências desencarnadas, elas ficam presas neles, né, nos objetos, caso o fato tenha sido violento ou motivo de sua morte. Posso afirmar, amigos, o conhecimento de causa, todos somos antenas, e o mistério da vida não se pode desvendá-lo se não vivermos a vida em toda a sua plenitude. Por isso, não acredite em nada, saiba que busque conhecer, pesquise, questione, tenha suas experiências pessoais, permita-se saber. Por isso entendo que abstrato é o meu relato, onde eu me perco e onde eu me acho. Abstrato também é a luz que clareia a minha escuridão, feito Deus, segurando firme em minhas mãos. Abstrato é a energia que me faz eu estar nesta vida. E também eu sinto que para viver a minha realidade de fato, eu preciso experienciar este mundo abstrato. Então, amigos, sigam os seus caminhos, porque eles são atípicos, mas sigam com lucidez, porque vivemos todos entre as portas do invisível. Acredite nisso. Até o próximo capítulo de Fator Paranormal. Gratidão. Vem comigo.